Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Para nossa investigação de hoje, a gente reuniu uma pilha fascinante de anotações e trechos de uma obra monumental. E bota monumental nisso. Pois é, nós vamos explorar a narrativa do livro 50 anos depois. É um texto psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, que foi publicado lá em 1989. Exato. Uma obra clássica, né? Com certeza. E o nosso objetivo aqui não é, ficar debatendo os conceitos básicos que quem acompanha a gente já conhece de cor. Coisas como lei de causa e efeito ou reencarnação. Isso já está bem estabelecido. Isso. A missão hoje, a partir dessas fontes que a gente tem, é desbravar as engrenagens precisas de como essas leis operam na prática, sabe? É ver a coisa acontecendo no dia a dia dos personagens. Exatamente. A gente vai analisar aquele choque frontal entre a máquina de poder e o materialismo puro do Império Romano, batendo de frente com a força super silenciosa, mas subversiva do cristianismo primitivo. E o mais interessante é que tudo isso opera dentro da teia complexa de uma única família. É muito focado, né? E o contexto histórico que a fonte dá para a gente observar essa teia é de uma precisão cirúrgica. Sim, a gente está exatamente no ano 131 da nossa era. Para situar bem quem está escutando como é que estava o cenário mundial nessa época. Olha, o Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, está no seu auge arquitetônico e militar. O topo do mundo. O topo absoluto. Mas os nossos excertos começam na cidade de Esmirna, num momento de crise humanitária bem profunda. Ah, por causa da guerra na Judeia, certo? Isso mesmo. A terrível revolta de Bar Koziba acabou de colapsar. E o que isso significa na prática? Que milhares de refugiados, famintos e desesperados, estão se espalhando por todas as províncias do Império. É o caldeirão de miséria externa. Total. E é bem nesse cenário caótico que o texto apresenta uma nobreza romana riquíssima. Pessoas vivendo em palácios de mármore, mas experimentando um abismo absoluto de vazio existencial. Nossa, e esse contraste é praticamente um motor de tudo na história. E para quem está juntando as peças em casa, a fonte deixa muito claro logo de cara que essa narrativa não surge do nada. Não, de jeito nenhum. É uma sequência direta. É a continuação, meio século depois, daqueles dramas intensos e decisões catastróficas que rolaram no livro há 2000 anos. Ou seja, a gente está diante de um laboratório real sobre redenção e consequências a longo prazo. E tem um personagem que é a ponte incontestável entre aquele passado de glória e o presente da nossa narrativa. O escravo Nestório. Ele mesmo. O Nestório é o fio condutor histórico e espiritual dessa trama. O texto é muito categórico ao identificar ele como a reencarnação de Públio Lentulus. Aquele senador romano super orgulhoso e inflexível de 50 anos antes? O próprio. Naquela época ele era a personificação da arrogância patrícia. E hoje ele veste a indumentária mais baixa da escala social. Ele virou um escravo? Sim, um escravo. E a ironia da organização espiritual descrita na obra chega no ápice quando a gente descobre onde ele trabalha. Ah, essa parte é sensacional. Conta pra gente. Ele serve na casa do patrício Elvídios Lúcius, que, por um acaso cósmico, é a reencarnação de Pompílio Crasso. O antigo companheiro de banquetes e intrigas do próprio Públio. É muita ironia junta. Mas, pera um pouco, vamos dar uma desmontada nessa ideia? Vamos lá. Porque chamar essa posição de escravo de uma misericórdia ou de um remédio, como a fonte sugere, pode soar meio problemático à primeira vista, não acha? Ah, com certeza. Pode dar um nó na cabeça. Porque pensa bem, se o objetivo do plano espiritual é ensinar humildade para um ex-senador tirano, colocar correntes nele e forçar ao trabalho braçal não gera apenas mais ódio e revolta. É o que a lógica comum diria, né? Como o texto justifica que essa restrição física não vire simplesmente uma fábrica de ressentimento? Qual é a mecânica por trás disso? Essa é, na verdade, a grande questão que o texto se propõe a responder logo de início. A escravidão do Nestório não é descrita como uma retaliação punitiva. Não é um olho por olho. Não. O foco ali está na restrição da energia cinética do ego dele. Pensa que o antigo senador Públio Lentulus tinha poder de vida e morte sobre os outros.
Ele mandava e desmandava. Isso. O orgulho dele se expandia porque o ambiente validava esse comportamento o tempo todo. Então, ao colocar ele na base da pirâmide social, a vida atua meio que como uma panela de pressão espiritual. A impossibilidade de exercer o poder para fora força o intelecto a olhar para dentro, é isso? Precisamente. E é por isso que a fonte destaca o conhecimento enciclopédico do Nestório. Ele não perdeu o intelecto brilhante de senador. Ele ainda lembra das coisas. Ele domina a história de Roma, conhece os generais intrépidos, discorre sobre a corte de Augusto com uma propriedade que deixa o próprio patrão, o Elvídio Lúcius, absolutamente perplexo. O patrão acha que está diante de um fenômeno inexplicável, né? Exato. É a engenharia da descompressão do ego. Ele tem todas as memórias e a capacidade intelectual de um governante, mas falta a ele a voz de comando. Fica confinado na própria mente. Essa submissão obrigatória neutraliza a vaidade externa e começa a dissolver o orgulho de forma bem dolorosa. É um processo de contenção brabo para evitar que o espírito continue se ferindo, né? E olha, enquanto o Nestório está passando por esse processo brutal na senzala romana, dentro dos salões de mármore da mesma casa, está rolando uma revolução completamente diferente. A Revolução da Célia. Exatamente. A neta do Elvídio, a Célia, inicia uma ruptura muito silenciosa com o peso esmagador das tradições da família. A Célia é o contraponto estrutural do texto. Enquanto Nestório purga os excessos do passado, ela traz uma mudança de paradigma que abala toda a base filosófica da casa. Ela volta da província para Roma e tem um diálogo formidável com o avô dela, o venerável Cnélio Lúcius. E aqui eu preciso confessar que eu fiquei com uma dúvida sobre a dinâmica histórica dessa cena. Qual dúvida? Porque pensa comigo, o Cnélio Lúcius é um patriarca romano raiz. Ele é o cara que acabou de oferecer sacrifícios nos templos de Júpiter e Serapis. O cara é tradição em pessoa. Pois é, historicamente, se uma neta jovem ousa dizer na cara dele que não venera mais os deuses da família e que a fé dela agora é o cristianismo, que era uma seita marginalizada, a reação imediata deveria ser fúria. Fúria, coerção, talvez até exílio imediato. Total. Por que, segundo a fonte, ele reage com tanta complacência? Como ele não surta com ela? Olha, o texto constrói a resposta para essa complacência através de uma fadiga moral muito profunda daquele período histórico. O Cnélio Lúcius não ataca a neta porque, lá no íntimo dele, ele próprio já não suporta o cinismo da sociedade romana. Ele está exausto do próprio mundo dele. Exausto. O declínio de Roma já pesa muito para ele. Então, quando a Célia afirma que a verdadeira família está nos laços do espírito e não no sangue, ela não está só negando Júpiter, ela está oferecendo um oásis para ele. E tem aquele conceito fascinante que ela introduz nessa conversa, que a fonte até destaca, que é a ideia da idade espiritual. Nossa, esse conceito é o que destrói a base da aristocracia romana de vez. Porque Roma reverenciava a ancestralidade genética, o sangue. A Célia simplesmente desloca esse peso. Ela muda a regra do jogo. Sim, ela diz para o avô que a juventude ou a velhice do corpo são só ilusões temporárias. Ela revela que carrega uma alma milenária, que já está cansada das ilusões do mundo. E ela afirma que encontrou o único antídoto contra os tóxicos daquela sociedade decadente. Que é a pureza do cristianismo. E o Cnélio Lúcius escuta isso e percebe que por trás da forma física jovem da neta tem uma maturidade absurda, uma paz que o panteão romano inteiro não consegue mais dar para ele. É de arrepiar. Só que essa revolução conceitual e serena, no conforto do palácio, logo ganha contornos muito, muito sombrios. A fonte meio que arranca a gente desse ambiente familiar e joga lá no epicentro da brutalidade. Nas festividades do imperador Adriano. Exato, na arena do circo. E aqui que a filosofia da idade espiritual da Célia é testada a ferro e fogo. Ou melhor, a flechadas. A arena é o catalisador inevitável dessa narrativa toda. O cristianismo primitivo não era só teoria. Ele exigia que as convicções fossem chanceladas com sangue mesmo. E o Nestório acaba lá. Sim, o Nestório, junto com o filho dele, que ele tinha acabado de descobrir, o Ciro, os dois são condenados ao martírio no circo.
E o texto faz questão de descrever essa cena com uma riqueza de contrastes que beira o insuportável. É pesado demais. E a mecânica energética dessa cena, se a gente pode chamar assim, é muito peculiar. Porque de um lado da arquibancada, você tem uma massa histérica, sedenta por entretenimento violento. A multidão ensandecida. Isso. E lá embaixo, o Nestório e o Ciro estão sendo alvejados por flechas envenenadas, mas a fonte relata que, em vez de pânico ou gritos de terror, eles e os outros condenados simplesmente cantam hinos cristãos. E o impacto psicológico disso nos algozes é contundente. Os pretorianos sentem um calafrio que eles nem conseguem compreender. Eles descrevem as vozes dos mártires não como gritos humanos, mas como rouxinóis apunhalados ao luar. Nossa, rouxinóis apunhalados ao luar. Que imagem forte! E na tribuna de honra, assistindo a tudo isso, tá quem? O Elvídio Lúcius, um antigo Pompílio Crasso. O papel do Elvídio ali é fundamental para a gente entender como a fonte trata essa questão da memória espiritual. O cérebro físico do Elvídio não faz a menor ideia de quem o Nestório foi no passado. Ele não sabe de nada conscientemente. Nada. Muito menos do mal que ele causou para o Nestório antes. Mas o texto narra que ele é tomado por uma angústia asfixiante na tribuna. Ele chega a apertar as mãos da esposa, Alba Lucínia, tomado por um horror que a lógica material não explica de jeito nenhum. É o espírito atestando a presença de um débito gravíssimo, né? Mesmo debaixo desse véu do esquecimento carnal, o corpo esquece, mas a alma entra em pânico quando reconhece a vibração daquela culpa do passado. Exatamente isso. E o desfecho do Nestório na arena não é solitário. No momento exato da transição dele, a fonte descreve uma visão lindíssima. Uma entidade espiritual se aproxima. Alívia, um amor puro do passado dele. Ela afaga os cabelos dele, trazendo finalmente o descanso. E simultaneamente no Monte Aventino, bem longe dali, a Célia está cantando o mesmo hino em prantos. Ela vê umas pombas brancas no céu, não é? Sim, ela observa umas pombas alvas subindo no céu crepuscular. E interpreta isso como almas retornando a Jerusalém Celeste. Lindo e trágico. Mas olha, toda essa tensão e todo esse sacrifício não é consolador da Célia ou nesse terror inconsciente do Elvídio. O impacto mais racional de tudo isso bate forte no fim da vida do avô. No Ceneio Lúcius. Isso. Diante de tudo que ele testemunhou, lá no leito de morte, ele finalmente consolida essa ruptura com o passado. Ele pega um medalhão e entrega para o filho adotivo Silano. Que era um enjeitado, né? Sim, e ele diz que na matemática do universo não existem enjeitados, mas a grande virada mesmo acontece numa última conversa dele com a nora, a Alba Lucínia. Ah, esse é o momento em que a ficha cai de vez para o patriciado romano ali. Ele basicamente confessa que os séculos de uma única vida não bastam para moldar ou corrigir o caráter de ninguém. Ele adota a perspectiva da pluralidade das existências, sabe? E não como se fosse um dogma religioso exótico, mas como a única conclusão filosófica que tem lógica para o aprendizado da gente. Ele entende que a morte é só o descarte de uma vestimenta pobre. E essa percepção dele é crucial, porque prepara o terreno para o que vem a seguir. O que a família do Elvídio vai enfrentar a partir dali vai exigir muita perspectiva de longo prazo, para não parecer só um acaso trágico sem sentido. Com certeza. Porque, até esse ponto, o sacrifício estava meio que restrito à arena do circo. A partir daqui, a fonte mostra pra gente que a lâmina mais afiada não é a espada do gladiador. É a língua da intriga. Exato. O verdadeiro martírio da Célia começa agora, e é através de uma calúnia devastadora dentro de casa. É o momento em que a futilidade da corte e as feridas do passado vêm cobrar o preço. A Cláudia Sabina, que é a viúva do prefeito Lólio Úrbico, junta forças com a serva dela, a Ratéria, para simplesmente destruir a Célia. E os motivos que a fonte dá são muito, muito humanos. Muito mesquinhos, né? É puro ressentimento por um amor rejeitado no passado e um amargo ódio de classe que a Cláudia carrega. Elas arquitetam um complô mirabolante para arruinar a moral e a reputação da menina. E olha, o complô é assustadoramente eficaz. O Elvídio Lúcius, o pai que antes demonstrava tanto carinho por ela, é consumido pelo orgulho romano na hora. A necessidade de manter a honra da família intacta
fala mais alto. Ele nem pensa duas vezes. Ele não só repudia a filha, a fonte relata que ele exige sangue. Ele ordena que ela seja exterminada, sejam quais forem as consequências. É brutal. E aí a Célia se vê obrigada a fugir na calada da noite, levando junto um filhinho recém-nascido, que inclusive era o centro da calúnia que armaram contra ela. Para sobreviver aos perigos nas estradas, ela precisa alterar completamente a identidade. Sim, ela corta os cabelos, veste trajes masculinos para não sofrer abuso e adota o nome de Irmão Marinho. Ela encontra um primeiro abrigo lá em Minturnes, do lado de um ancião cristão que também chamava Marinho, de quem ela herda o nome quando ele morre. Mas a grande provação mesmo vem depois. A pior parte, sem dúvida. Porque apesar de todas as orações e dedicação dela, o bebezinho que ela estava protegendo adoece e morre. E aqui, vou te falar, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo um pouco. Manda. O que está te incomodando nessa parte? Porque a leitura desses eventos gera muita revolta na gente, né? Qual é a mecânica de purificação numa coisa dessas? Perder um bebê inocente no frio de um exílio soa mais como sadismo do destino do que evolução espiritual. Eu entendo perfeitamente o seu ponto. Sabe, a Célia era a pessoa mais correta de toda a trama. Onde está a lógica em tirar a identidade, a riqueza, a família e, no fim de tudo, a criança dessa mulher? E obrigar ela a viver como um faz-tudo lá no mosteiro em Alexandria. Como a fonte explica isso? Olha, essa indignação que a gente sente é a resposta humana mais esperada mesmo. Mas, de novo, a fonte força a gente a sair da perspectiva de curto prazo. Do ponto de vista puramente material, é a destruição total de uma vida. Um fracasso absoluto. Sim. Mas do ponto de vista espiritual, é a libertação forçada. Para Célia conseguir cumprir o papel que o livro atribui a ela, de ser uma espécie de anjo pairando acima das misérias de Roma, ela precisava ser cirurgicamente separada de qualquer âncora que ligasse ela àquela decadência. Entendi. O exílio cortou as amarras ilusórias. Foi tipo retirar os escombros para que sobrasse só a essência dela. Exatamente isso. Quando ela bate na porta do mosteiro de Epifânio, lá em Alexandria, e dedica o resto das décadas da vida dela cultivando hortaliças e cuidando dos doentes no horto, ela não está pagando um castigo. Ela está servindo. Sim, curando através da caridade silenciosa. Ela atingiu ali um grau de utilidade pura que jamais seria possível se ela estivesse presa nos banquetes e nos jogos de poder do Palatino lá em Roma. Tá, isso explica a Célia. Mas e o resto do pessoal? E quanto a quem armou todo esse sofrimento para ela? A fonte não deixa a conta aberta, né? De jeito nenhum. 10 anos se passam enquanto a Célia floresce no anonimato em Alexandria. Em Roma, a conta da lei de causa e efeito finalmente bate na porta dos conspiradores. Mostrando que a impunidade material é uma grande ilusão temporária. Com certeza. A desintegração dos algozes é super metódica na obra. A serva, Ratéria, que foi a cúmplice essencial da mentira, descobre rápido que favores comprados com crimes não oferecem segurança nenhuma. A própria Cláudia Sabina manda pagar ela, não é? Isso, a Cláudia, mergulhada na paranoia de querer apagar as pistas do que fez, ordena o fim da própria aliada. A Ratéria é emboscada por ladrões comandados por um cara chamado Lucano, e a fonte relata que ela é amordaçada, assassinada e o corpo dela é tirado nas águas escuras do rio Tibre. Nossa, um fim brutal e que não traz um minuto de paz para a mandante do crime. A Cláudia Sabina consegue tudo o que ela queria, na teoria. A rival foi destruída, a testemunha foi apagada e ela se isola numa chácara lá em Benevento. Cercada de riqueza, mas completamente destruída por dentro. Sim. A fonte descreve que ela passa a viver um inferno psicológico ininterrupto, o remorso consome a mulher, ela até tenta escutar umas pregações cristãs para ver se encontra alívio, mas tem um bloqueio imenso ali. O orgulho dela não deixa. Exato. Ela é absolutamente incapaz de dobrar o orgulho para pedir ou aceitar o perdão. Fica presa num ciclo de culpa. E isso leva a gente direto para o grande clímax estrutural da obra, que curiosamente não acontece na Terra, mas sim nas esferas espirituais. A resolução além túmulo. Exato. A fonte translada a narrativa para o plano espiritual, mostrando como os personagens que já morreram
estão planejando as próximas encarnações deles. Eles esbarram o tempo todo numa lei irrevogável ditada pelo Cristo, que é a de perdoar 70 vezes 7 vezes. O que é dificílimo na prática, né? Muito. A gente vê figuras super respeitáveis no livro como Policarpo e até o próprio Nestório ainda debatendo e com dificuldades íntimas enormes para abrir mão da mágoa contra quem torturou eles. É um lembrete forte de que atravessar a barreira da morte não dá a santidade automática para ninguém. O ressentimento continua vibrando na alma. Continua vivinho. E é bem no meio desse impasse todo, dessa discussão coletiva sobre as âncoras de ódio do passado, que o ancião Cneio Lúcius entra em cena. Ele aparece e faz um anúncio que muda completamente a física daquele grupo ali. Sim, o Cênio Lúcius, que já tinha tido aquela lucidez antes de falecer, anuncia que agora ele tem mérito suficiente para escolher os laços da próxima vida dele. E a escolha que ele faz é monumental. Monumental mesmo. Ele decide que vai adotar espiritualmente a sua maior inimiga, a mulher que destruiu a vida da neta dele, a Cláudia Sabina. Ele escolhe receber ela como filha na próxima vida para redimir a moça através do amor incondicional. O amor que ela foi incapaz de dar ou sentir. Mas peraí, vamos tensionar isso aqui de novo. Adotar a vilã, trazer a pessoa que causou tanta dor para dentro da própria casa na próxima vida. Qual é o pragmatismo disso, na boa? Parece loucura, né? Muito. Não existe um risco tremendo do agressor simplesmente destruir o núcleo familiar, tudo de novo? Por que a luz espiritual exige uma estratégia tão absurda e arriscada em vez de só manter uma distância segura dos inimigos? E que, sob a mecânica de reencarnações sucessivas que a fonte descreve, essa distância segura é que é a ilusão. O ódio cria um laço magnético indestrutível entre as pessoas. A vítima e o carrasco ficam acorrentados na mesma órbita, vida após vida, puxando um ao outro para o sofrimento. Ah, entendi. Ficam presos um no outro. Exato. E o Crânio Lúcio se entende a física disso. Ele sabe que a única força capaz de anular a gravidade do ódio é a fusão provocada pelo amor. Tem outros personagens também, como a Julie Spinter, que adotam essa mesma postura. Perdoando faltas graves para conquistar a paz? Sim, o perdão radical não é um ato de ingenuidade, sabe? É a estratégia mais inteligente de sobrevivência e libertação cósmica que existe. Uau! Quando a gente compreende isso, o quadro inteiro da narrativa se ilumina. Tudo que os excertos de 50 anos depois mostraram pra gente hoje ganha um novo significado. Tudo se encaixa. As flechas na arena, a multidão delirante, a solidão da Célia no exílio em Minturnes, as calúnias dentro do palácio. Tudo isso são só instrumentos temporários, mecanismos de atrito. Para lapidar o espírito. Sim. A obra usa o choque entre o luxo passageiro do Império Romano e a dor aparente dos primeiros cristãos para demonstrar uma regra que não quebra. O materialismo tenta construir estabilidade com coisas que o tempo vai forçosamente transformar em pó. Enquanto a renúncia e o perdão constroem algo eterno. Exato. A compreensão profunda dessas leis espirituais cria uma arquitetura interna na alma que nenhum complô ou dor consegue derrubar. Essa é a grande tese. As vidas que a gente acompanhou não são tragédias isoladas e sem sentido. São capítulos curtos de um currículo escolar imenso, onde a única reprovação definitiva mesmo é se recusar a aprender a amar. E isso deixa quem está ouvindo a gente com uma pulga gigantesca atrás da orelha, porque se a gente aceitar, baseado nessa estrutura toda que a gente discutiu, que a humanidade passa pela existência em ciclos repetidos só trocando de roupa. Só mudando o figurino da época. Isso. Fica a pergunta. Quem seria aquele seu adversário mais implacável hoje? Aquela pessoa que cruza o seu caminho, testa a sua paciência até o limite e te impõe feridas super difíceis de curar. Aquela que dá vontade de manter distância segura. É, essa mesma. E se, na matemática invisível do universo, essa figura espinhosa não for só um problema de agora? E se for um antigo afeto ou um inimigo histórico que voltou, disfarçado de dor de cabeça, exigindo que você tenha coragem absurda de oferecer hoje o amor que faltou lá no passado? Despessado.
É sobre as correntes que a gente escolhe manter presas ou soltar de vez. Pois é, pensem nisso. Muito obrigada a quem acompanhou esse mergulho intenso com a gente. Até a nossa próxima análise.